Galerinha, vamos lá então com a aula 12 no canal Script Math, professor Brunelli, certo? Essa aula aqui eu dei o nome de PEC, certo? Essa sigla significa permutação, arranjo e combinação, certo? Mas, percebam só, vamos fazer um trocadilho aqui, tá? Eu poderia ter colocado, em vez de PEC, eu poderia ter colocado PCA, tá? Permutação, não necessariamente que eu vou ensinar nessa ordem. Eu vou ensinar permutação, combinação e arranjo, ou combinação, arranjo e permutação, tá? Então já vamos fazendo essa brincadeirinha aqui, tá? O que eu quero mostrar pra vocês é o quê? É justamente a permutação dessas três letrinhas aqui, o P, o A e o C, tá? Eu poderia colocar o P em primeiro, tá? Só que em vez de colocar o A e o C, eu poderia inverter os dois, poderia colocar o C e o A. Só relembrando isso aqui que eu acho que a maioria da galera já sabe. Só que eu vou desmistificar algumas coisinhas pra vocês, tá? Então, aí não tem outra maneira aqui de permutar o C e o A, tá? Então, se eu catar o C, eu poderia colocar, em vez do P, eu poderia colocar o C em primeiro, tá? Aí eu poderia colocar primeiro o A, depois o P, ou primeiro o P, depois o A. Ou eu poderia colocar o A em primeiro, eu colocaria primeiro o C, depois o P, ou o P, depois o C, tá? Ou seja, percebam que na primeira casinha a gente tem quantas possibilidades? A gente tem o P para pôr ou o A ou o C, certo? O P, o C ou o A. Então a gente tem três possibilidades, tá? De pôr na primeira casinha. Ou seja, o P, o A ou o C. E depois na segunda casinha a gente tem duas possibilidades. Por quê? Como a gente não pode repetir a primeira, a gente já colocou o P. Para colocar na segunda sobrou o A ou o C, certo? Que nem aqui, ó, o A ou o C. Ou se a gente colocar o A, a gente vai sobrar pra gente pôr aqui na segunda o P ou o C. Ou se a gente colocar o C, vai sobrar o P ou o A, certo? Então, independentemente de qual a gente põe na primeira, a gente tinha três. Gastou uma, sobrou duas, tá? Da mesma forma, gastou mais uma, sobrou só uma outra, sobrou uma, tá? Então, se eu pus o A, sobrou só o C. Se eu pus o C, e da mesma forma as outras coisas que eu coloquei aqui nesse diagramazinho para vocês, tá ok? Ou seja, a quantidade de permutações, certo? Ou seja, de mexer as letrinhas ali, a quantidade de permutações que a gente tem são 3 vezes 2 vezes 1, certo? 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu tenho essas três, só que de cada uma sai 2 e de cada... Ah, tá vendo? Dessas sai duas possibilidades, dessas duas. E de cada uma dessas sai mais uma, tá? Ou seja, a gente tem essa possibilidade, essa ou essa. Então, a gente tem 3 vezes 2 de cada uma, vezes uma de cada uma das duas. Então vai abrindo esses arranjos, certo? Por isso que a gente multiplica e dá 6. Ou seja, isso aqui é o nosso 3 fatorial, tá? O que isso daqui significa? Significa que a quantidade de tá? Isso daí é importante. A quantidade de permutações que tem é 6. Porém, se eu pedisse uma permutação, seria ou o PAC, ou o PCA, ou essa, ou essa, ou essa. Se eu pedisse algum exemplo de permutação, isso aqui é a quantidade de permutação, tá? Por isso que a gente não pode confundir esses dois termos. Agora percebam só, que aqui a gente tinha 3 letras, a gente pegou as 3. Mas e se a gente tivesse N elementos, tá? Se em vez de 3 elementos, a gente tivesse um elemento 1, o 2, o 3, até o N. Tá? Isso aqui a gente poderia simplificar também num conjunto, da mesma forma que só eu vou abrir uma óbvio aqui, tá, gente? Vou colocar aqui nesse cantinho aqui, ó, uma óbvio. Então, no somatório, lembra que a gente catava, sei lá, o AI, o I indo de 1 até N. Então a gente teria AI mais A2 mais até a N, certo? Agora, isso aqui, a gente poderia, da mesma forma, o somatório soma, só que isso aqui, se a gente for denotar como um conjunto, a gente poderia denotar dessa seguinte forma aqui, ó. Então, conjunto abre a chave, né? Aí coloca o AI, fecha a chave, e o I, que é o nosso índice variando de 1 até N, tá certo? Então, isso aqui a gente tem um conjunto desses N elementos aqui, tá? Nossa, ficou meio feio, mas enfim, é isso aí, galera. E aqui o que a gente tem é o quê? Tem N elementos, só que eu quero pegar só 2. Quero pegar só essa casinha e essa casinha. Então, na primeira casinha a gente tem N possibilidades, ou seja, a gente pode pôr qualquer uma delas. E na segunda casinha, a gente tem N-1 possibilidades, porque eu já gastei uma aqui, eu não posso repetir, tá? Então, como eu não posso repetir, eu vou ter que colocar uma das outras que sobraram, ou seja, sobraram N-1 possibilidades de elementos, tá?
Por isso que a gente multiplica o n vezes n menos 1. E aqui o resto que sobrou, se a gente tinha n, eu gastei 2, aqui ficou sobrando n menos 2 espacinhos, tá? Que eu não vou pegar eles. Então um exemplo aqui poderia ser, sei lá, A1, A2, tá? Ou poderia ser A1, A3, ou A1, A-N, ou A3, A-N menos 1. Qualquer um, tanto faz, tá? Não importa, são arranjos, isso aqui já chama arranjo, tá? Então poderia ser um A1, um A1, A2, ou poderia ser, outro exemplo, A4, A5, sei lá, se o nosso N for maior ou igual a 5, né? Não tem como o N ser 5, sei lá, eu queria colocar um A10 aqui, né? Que já vai sair do nosso conjunto ali, tá? Então percebam que esse N vezes N menos 1, na verdade, é N vezes N menos 1 vezes N menos 2 vezes N até 1, né? Que seria o N fatorial. E se a gente multiplicou por alguma coisa nessa fração, a gente divide por essa mesma coisa, a gente cortaria, né? A gente cortaria isso aqui e acabaria dando a mesma, voltaria aqui, né? Por que eu fiz isso aqui? Eu poderia ter, sei lá, multiplicar por 5, por 4, vai, por 4. E dividir por 4, que daria a mesma coisa. Mas não, eu quis multiplicar por n menos 2 fatorial, para vocês verem por quê. N vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial, né, vai ser igual ao n fatorial. Isso aqui é a mesma coisa que o n fatorial, tá? E embaixo sobrou o n menos 2 fatorial, tá? Isso aqui, o que significa? Isso aqui é o arranjo, tá? É o arranjo desses n elementos tomados 2 a 2, tá? 2 a 2. A gente vai ver esse padrão aqui. Se fosse 3, se eu tomasse 3 a 3, tá? Eu teria a mesma forma. Aqui n possibilidades, n menos 1, n menos 2 e sobrou os n menos 3. Então a gente tinha um n fatorial dividido por n menos 3 fatorial, tá? Então, muitos cadernos, muitos materiais trazem essa notação aqui, o arranjo, a quantidade de arranjos de n elementos tomados PAP. Ou alguns ainda trazem assim, ó, tá? O P aqui em cima. Mas eu particularmente, eu gosto de escrever isso aqui dessa forma aqui, ó. Tá? Alguns outros materiais também trazem assim. Por quê? Isso aqui tá explicitando que é uma função, tá? Uma função, quantidade possível de arranjos de n elementos tomados PAP, tá? Isso que não é... muitas vezes as pessoas confundem, como que eu vou saber se está pedindo o arranjo ou está pedindo a quantidade? Justamente, isso aqui é a quantidade. E isso aqui será um exemplo de arranjo, tá? Da mesma forma, isso aqui será um exemplo de permutação, tá? Então, o que acontece? A quantidade de arranjos de n elementos tomados PAP vai ser igual a quê? N elementos dividido por n elementos menos a quantidade de n elementos que a gente está pegando por vez. Que a gente está pegando 2, que era 2. Que a gente está pegando 3, que é 3. A gente pegar 4, que vai ser 4. Tá? Então, é isso aqui que acontece. Perceba que o arranjo, a gente pegou 3 a 3. 3 a 3 nesse caso, aqui 2 a 2. Ou seja, a gente, de forma geral, pegou PAP, tá? Uma certa quantidade de P ali. Os materiais usam muito esse P. Poderia ser qualquer outra letra, mas enfim. A gente pegou uma quantidade diferente do N, certo? Da quantidade de elementos que a gente tinha. Mas perceba que aqui, o que a gente fez? A gente pegou justamente a mesma quantidade, tá? Então a gente tinha 3 elementos, a gente pegou os 3 de uma vez. Então, o que acontece? Se a gente colocasse o arranjo de N, a gente tinha N, e pegou os mesmos N, a gente teria o quê? A gente teria N fatorial, segundo a fórmula ali, dividido por N menos N fatorial. Isso aqui dá 0, tá? E a gente viu que 0 fatorial é o que? Na verdade era 1, né? Então, a gente viu que o... Eu deveria até apagar com o apagador, mas enfim. Então, dividir por 1, a mesma coisa que deu o n fatorial. E a gente viu que, de fato, a quantidade de arranjos possíveis aqui era, a gente tinha 3 elementos e a gente tinha 3 fatorial, tá? Que deu 6. E isso aqui, na verdade, esse arranjo de n tomado n a n, muitas vezes é chamado de permutação de n elementos. Denotado assim, mas vamos denotar assim, ó, tá? Permutação de n elementos, com parênteses, como se fosse uma função mesmo. A quantidade de permutações. E antes de falar que essa aula depois a gente vai continuar na parte 2, tá? Só queria mostrar aqui pra vocês essa outra interpretação que eu tinha falado no vídeo anterior. Eu tinha demonstrado algebricamente o porquê que 0 fatorial dá 1. Só que imaginem que a permutação de n elementos, n fatorial, que é a quantidade de vezes que a gente pode trocar os elementos, certo? Só que se a gente não tiver nenhum elemento, a única possibilidade que a gente tem é de não ter nada. Tipo, a gente não tem nenhum elemento, então não tem o que trocar. Então é a única possibilidade. Uma interpretação mais abstrata,
Mas é justamente isso aqui, a gente só tem aquela única opção de não ter nada. Então, tá certo? Dá até pra fazer umas piadinhas, mas tudo bem, deixa quieto. Então, por isso que zero fatorial a gente tem essa outra interpretação que vale 1, tá? Obrigado por assistirem até aqui, então, galera. Deixem aí nos comentários o que acharam. Se tem mais algumas sugestões, opiniões, certo? Dê um gostei, não gostei, não tem problema. E até a próxima.